igreja é a igreja acolhedora. E eu quero então ler um texto da Bíblia com os irmãos, lá no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Filipenses 2, de 1 a 11. Nós temos esse texto dividido em duas perícopes. A primeira fala sobre a exortação do apóstolo Paulo ao amor fraternal e à humildade entre os membros da Igreja de Cristo, e depois ele cita, na sequência, o maior exemplo de humilhação, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo, para olharmos para ele como exemplo daquilo que nós, ainda que tenhamos resistência, muitas vezes nós precisamos perseverar em manter, né? Então vamos lá. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Então nós olhamos para esse texto e nós vemos na primeira parte da leitura, o apóstolo Paulo deixando uma importantíssima orientação, uma importantíssima palavra de ânimo, de encorajamento, para a igreja ela poder construir uma convivência, poder construir uma relação, uma comunhão sólida. Então o apóstolo Paulo aqui ele fala dessas questões importantíssimas para que possamos evitar o partidarismo e investirmos numa relação saudável, fraternal, espiritual, cristã, inteligente, um relacionamento construtivo. E chegando a dizer para a gente não ser egoísta e ver apenas o ponto de vista da gente, né? Não olhar somente para o nosso umbigo, mas considerarmos os demais irmãos na fé como até superiores a nós, quer dizer, dando a primazia, honrando o nosso irmão sempre, nunca desmerecendo o nosso irmão. E aí Paulo então, na segunda parte, ele cita o próprio exemplo de Cristo, que sendo Deus, ele não tomou como usurpação aqui na terra ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se humilhou, fazendo isto que ele indica que a igreja precisa fazer, de uma forma exemplar, para então seguirmos esse exemplo, lembrando que no tempo de Deus, no tempo oportuno, ele nos exaltará, como ele exaltou o próprio Filho. Então, para nós pensarmos nesta passagem bíblica e entrarmos nesse texto maravilhoso, excepcionalmente apropriado para uma igreja como a nossa, uma igreja como a Igreja Presbiteriana do Brás, que está completando nesse mês 110 anos de organização. Então eu entendo que nós precisamos fazer algo que seja muito relevante, com humildade.
E o que eu entendo que nós devemos fazer com humildade é uma indagação a respeito do nosso estado espiritual, do nosso estado emocional e do nosso estado social. Repare bem que eu estou destacando a importância de fazermos um balanço, uma revisão sobre como nós nos relacionamos uns com os outros, baseado naquilo que nós praticamos, exercemos e cremos na vida espiritual. Como nós nos relacionamos como irmãos, como membros da igreja, considerando a nossa amizade, aquilo que é emocional que nos envolve. Lembrando que emoção pode ser tanto agressiva, como pode ser emoção de amizade, de fraternidade, algo gostoso. Então nós podemos nos emocionar e ficarmos bravos, né? Tanto que você já deve ter ouvido falar de alguém ironizando uma pessoa nervosa ao seu lado. Opa, por que você está emocionado, irmão? Né? Então às vezes nós nos emocionamos no sentido péssimo, no sentido indesejável, né? Nos iramos, às vezes até criamos atitudes de ódio, de ressentimento, né? Então, como é que nós estamos nos relacionando uns com os outros, todos vocês, todos nós, quanto a esse aspecto emocional? Nós nos gostamos? Há um hino que nós cantamos que diz assim, ai do amor, onde houver desconfiança, né? Se houver desconfiança, que dê o amor, né? Então como é que nós nos relacionamos emocionalmente, né? E a terceira questão, como é que está a nossa relação social? Como é que nós nos envolvemos uns com os outros, no sentido de nos visitarmos, de estarmos com os outros, de gastarmos tempo com o nosso irmão, e inclusive ao nosso redor, com a nossa vizinhança. Eu fui pastor de uma igreja onde o vizinho não gostava da igreja na hora do culto, e a nossa igreja presbiteriana sempre foi muito comportada. A igreja do Brás é até barulhenta em relação àquela igreja que eu pastoreei. A minha esposa, o meu filho deve se lembrar daquela igreja que nós passamos. Ela era muito calma, muito tranquila, não fazia barulho, mas ele não gostava dos hinos, ele não gostava do movimento do culto. Aí chegava na hora do culto, ele punha um sonzão alto, um samba, um pagode, né? Imagina, você ouvindo o culto com o vizinho de muro aqui, ou desse lado, com um pagodão, né? Aquele pagode de churrasco de laje, e aquele negócio era terrível. A gente tinha que pregar, a gente tinha que cantar, a gente tinha que orar. Às vezes eu tinha dificuldade para fazer oração por causa dessa situação tão trágica. E eu fui pastor lá 5 anos. E durante quase todo esse tempo, nós nunca brigamos com o vizinho. Nunca. Eu saí de lá, os irmãos continuaram o ministério, e um dia, na boa relação, ele resolveu vender a casa dele para a igreja. E a igreja comprou. Então, queridos, como é que nós nos relacionamos com a nossa sociedade como igreja? Com fraternidade? Ou com dificuldade? Então, a questão espiritual, ela se refere aos serviços de adoração, de louvor, de oração, o estudo da Bíblia, o evangelismo e o mover pela fé de cada membro. Às vezes nós não fazemos esse questionamento sobre o nosso papel na comunidade a qual nós fazemos parte, a nossa igreja. Se nós estamos evangelizando, estamos orando, se estamos atentos ao louvor, à adoração, né? É muito triste quando nós temos uma parcela de membros da igreja que não gosta de cantar hinos, ou que não gosta de cantar os cânticos, de entoar os cânticos espirituais. Nós ainda temos resistência, e algumas pessoas não gostam de bater palma. Talvez ao terminar o culto hoje, alguém reclama, pastor, hoje teve palma. Não pode. Pode e precisa ter. Eu fico aqui, às vezes, eu não sou um bom ritmista. Enquanto você está no ritmo lá, eu estou atrás, eu estou perdido, né?
Mas a igreja pode e deve, no exercício espiritual, se manifestar, onde o irmão venha se expressar de uma maneira equilibrada, claro, sem escândalo, mas levanta a mão, bata a palma, faça, envolva-se, porque é preciso que nós expressemos a nossa espiritualidade. Eu creio que depois de 110 anos já dá para fazer um balanço, não dá? Nós não podemos melhorar quanto a esses aspectos? Quanto aos aspectos emocionais, que eu falei já um pouquinho, mas como esses elementos eles podem nos unir como pessoas, como membros da igreja, ou também como eles podem nos desunir, ou nos manter assim, simplesmente separados, isolados, né? A melhor forma de fazermos uma avaliação sobre a nossa questão emocional é assim: eu conheço todas as pessoas da igreja pelo nome, eu já me apresentei e dei um sorriso e dei um abraço, eu já cumprimentei de modo efusivo, eu já expressei a minha alegria de tê-lo como meu amigo, como meu irmão, eu já construí pontes de amizade. Às vezes a gente vê o irmão quietinho. Eu sei que o nosso irmão Emerson, permita-me citá-lo, nosso irmão Emerson é um irmão quieto. Mas quem se relaciona com Emerson, o Emerson é uma boa prata. Ô pessoa alegre, conta piada, gosta de conversar, gosta de sorrir, sempre de bom humor. Conheço o irmão há poucos anos, mas eu nunca vi o Emerson de mau humor. Assim, queridos, nós podemos descobrir a nossa forma de relacionar, construindo laços fraternais entre nós membros. Repito, com uma boa amizade, uma boa comunhão, um bom relacionamento entre nós. Gostar uns dos outros. E quando eu digo gostar, estar junto, conversar, compartilhar. Não precisa levar para casa todo dia, né? Por mais que eu goste do Emerson, eu não quero ir lá na minha casa todo dia, não. E acho que ele também não me quer na casa dele todo dia. Mas, se possível, de vez em quando, né, Emerson, vamos fazer um lanche? Vamos comer uma pizza? Um churrasco? Né? Então, queridos, como esse aspecto, ele nos enriquece emocionalmente. Eu sei que às vezes é cansativo, principalmente para quem está no coral. Terminar o culto um pouco mais tarde, e ao terminar o culto um pouco mais tarde, os irmãos ainda ficarem conversando aqui embaixo no salão, lá na calçada, e parecendo assim, não quero ir embora, está tão gostoso ficar com o irmão. Mas como isso é saudável, e isso nos leva a enriquecimento extraordinário como igreja que nós somos. E por fim a questão social, que se refere ao modo como a igreja promove a sua socialização, a socialização de seus membros, como nós nos interagimos com o nosso local, onde nós nos encontramos aqui dentro, a parte externa, com a vizinhança, né, com as pessoas ao nosso entorno. Quando eu era adolescente, eu fazia parte de uma igreja que todo final de culto tinha o cafezinho. Tinha o cafezinho. Mesmo quem não gostava de cafezinho, ficava para comer a bolachinha. E quem não gostava da bolachinha, ficava para tomar um suco. Se não tinha suco, tomava uma água, mas o principal fator era a socialização. Uma vez surgiu uma proposta: vamos cobrar pelo cafezinho. Quem quiser ficar para tomar o cafezinho depois do culto, vai ter que pagar uma taxa. O pastor da minha igreja, que era o reverendo Oswaldo Lacerda, ele disse assim: não! Ele era muito enérgico. A Nilza se lembra dele. Ele era muito enérgico. Ele foi fazer um casamento, que era do meu irmão. Ele disse assim: olha, vocês são jovens, e vocês só não serão felizes se vocês forem burros. Nossa, aquilo foi assim um susto. Imagina chamar os noivos de burros.
E ele era assim, severo. E ele disse: não, o cafezinho é para termos amizade, é para gastarmos tempo para nos conhecer. Repare, queridos, como isso é importante. Assim a igreja, ela precisa refletir, pensar sobre a sua forma de conservar, construir a unidade entre os membros, expressando de uma forma sincera, de uma forma cristã, de uma forma saudável, de uma forma útil, a importância de um para o outro. Por isso, eu quero fazer uma outra pergunta que eu julgo ser de extrema importância. Como está o nosso relacionamento fraternal? A resposta a essa pergunta revela o quanto nós somos unidos. Você seria capaz de dar uma resposta sobre como está a sua relação fraternal com todos os membros da igreja? Todos, sem exceção? Inclusive os visitantes? É isto que vai revelar como está o nosso relacionamento fraternal. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele indica saber que a comunidade de Filipos possui fortes traços de unidade cristã. Portanto, a vida espiritual desta igreja é real, é intensa, ela é produtiva. E Paulo diz: eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. Também no contexto nós observamos que o apóstolo Paulo, ele trata daquilo que ele vê e conhece sobre a igreja de Filipos. Eles possuem uma fraternidade tão intensa, tão produtiva, que ele diz: olha, eu quero que vocês que conhecem e sabem o que é fraternidade, construam e desenvolvam isso mais e mais. E que vocês são bons amigos, e que essa boa amizade, ela possa se desenvolver e nunca se desmanchar entre vocês. Eu sou uma pessoa, a Nilza me conhece bem, eu sofro pelo distanciamento dos meus amigos, e sofro mesmo. Sofro tanto que às vezes eu sonho com amigos distantes, amigos que por motivos outros perdemos o contato. E eu procuro sempre mandar uma mensagem, dar um telefonema aos meus amigos queridos que ficaram para trás. E às vezes a Nilza fala assim: puxa, mas esse seu amigo te traiu, o senhor esqueceu? Eu falo assim: mas eu valorizo o tempo passado, como foi bom. Como foi bom. Meus amados irmãos, eu quero deixar esta mensagem para a igreja nessa noite. As virtudes de uma igreja acolhedora. As virtudes necessárias a uma igreja que pretende e que quer ser acolhedora. Eu não quero aqui discutir o acolhimento da igreja, ao nosso tempo, a contemporaneidade das coisas erradas, né? Nós temos aí alguns problemas muito sérios quanto às questões cis, né, de a igreja ser tolerante, não ser tolerante. Aliás, isso aí é outra questão, e não é essa questão que eu estou falando. Eu estou falando da comunidade a qual nós já fazemos parte, e você é membro dela. Como igreja, você está propício a acolher o pecador que se arrepende do seu pecado e quer seguir a Cristo e quer fazer parte da igreja? Você faz parte desse processo, ou você já se esqueceu dos seus tempos passados e por isso você acaba resistindo ao irmão com suas fraquezas, com suas dificuldades? Os crentes que cultivam as virtudes cristãs são crentes que praticam as chamadas boas obras em Cristo.
Cristo. E no texto o apóstolo Paulo fala de algumas que são essenciais. Nós talvez não consigamos ter todas as virtudes, mas algumas são essenciais. E eu quero falar de 4. A primeira delas, a exortação cristã. A exortação cristã em Cristo. Exortação em Cristo. Nós somos muito fáceis de darmos opiniões. Como nós temos opiniões, né? Como nós temos sempre um palpite para tudo, para todas as pessoas. E via de regra nós vamos pela aparência, né? Nós vamos pelo que os olhos alcançam. Então veja que aquelas 3 questões iniciais, quando elas existem, quais são elas? A unidade espiritual, a unidade emocional, a unidade social. Então nós vamos conseguir romper muitas barreiras, ultrapassar obstáculos para exortar o irmão em Cristo. O que é exortar o irmão em Cristo? Exortar o irmão é apontar para toda a motivação para as coisas boas. Repita comigo, por favor, esta frase. Exortar o irmão é apontar para toda a motivação para coisas boas. Conseguiu decorar? Então fale novamente. Exortar o irmão é apontar para toda a motivação para coisas boas. Apontar a direção para todas as coisas boas. Infelizmente, às vezes falam mais forte a intolerância, as queixas, a acusação, as críticas, o juízo temerário, apontando para todos os lados. Às vezes nós somos implacáveis com o pastor. Eu fico imaginando, talvez, diante da minha falha domingo passado, quantos foram para casa? Esse pastor já deu tudo que tinha que dar aqui na igreja, né? Devia parar, olha, está até errando, misturando os reis de Israel. Esse pastor está passado. Mas teve uma irmã, eu não ouvi ninguém falar isso, tá? Mas teve uma irmã que chegou lá à porta e falou: pastor, posso falar ao seu ouvido? Eu falei: claro. Pastor, o senhor não trocou o rei? Eu falei: como assim? O senhor estava falando do Acasa e o senhor falou do Acabe. Aí eu pus a mão na cabeça e falei: meu Deus. Para mim essa irmã fez um favor imenso. A Rita não está aqui hoje, mas ela falou com amor, falou com carinho. Ela podia ir embora, né? Esse pastor é um incompetente, né? Mas veja, queridos, quando nós apontamos para as coisas boas, nós exortamos. Isso é uma exortação fraternal, amorosa, consciente. Às vezes nós reclamamos e criticamos o departamento infantil. As meninas, as senhoras, né, até há poucos dias falaram assim: olha, são 2 sessentonas que estão cuidando das criancinhas, das jovens mães, dos jovens pais. E eu não tinha pensado nisso. Eu garrei a pensar: puxa vida, mães jovens deixando os seus filhinhos com as nossas sessentonas. E uma pessoa com 60 anos não é uma pessoa que tem energia de uma pessoa de 20, de 30 e 40. Claro que vão cometer falhas. São mães, são avós, mas são pessoas que já têm uma idade. Então, meus queridos irmãos, como nós podemos ajudar a igreja no que diz respeito a exortarmos uns aos outros em Cristo? Quando nós somos críticos e reclamamos e apontamos o dedo, nós causamos confusões, nós levamos as pessoas a se tornarem desanimadas, apáticas com a igreja,
por conta da falta da exortação correta. Seja franco, seja honesto aqui agora no raciocínio comigo. Todas as pessoas da igreja, além das suas falhas, elas possuem um lado positivo. Elas possuem alguma coisa de bom. E por isso que elas têm de bom, elas merecem mais do que respeito. Elas merecem o seu apoio, a sua ajuda, a sua exortação cristã. Tenho visto que a tendência mais comum é pensar em exortação como palavra severa diante do erro. Mas o sentido correto não é esse. É animar, é incentivar, apontando para os objetivos mais nobres, a comunhão da igreja. Paulo está falando exatamente sobre essas questões. A igreja acolhedora, que vive em paz, que vive bem, é uma igreja onde os irmãos se exortam mutuamente em Cristo Jesus. Isso não devia ser só um sonho, isso devia ser uma realidade. Isso é a motivação em Cristo que nós podemos ter e promover no nosso dia a dia da igreja. A segunda questão que eu quero destacar, nós precisamos de consolação de amor. Consolação de amor. Esse tipo de consolação, meus irmãos, é para ser dada àquelas pessoas que sofrem. Uma vez eu fiz uma cirurgia, eu já fiz 8. Eu fiz uma cirurgia, e o irmão que tinha feito a mesma cirurgia que eu, ele disse assim: pastor, o senhor não sabe o quanto que o senhor vai sofrer na recuperação. Eu sei, eu já passei por isso. Às vezes o irmão está gravemente enfermo, e há doenças cujos tratamentos são penosos. Uma quimioterapia, uma radioterapia, a amputação de um membro, uma cirurgia cardíaca. Há tratamentos de saúde que às vezes lesiona o corpo da pessoa para o resto da vida e, consequentemente, lesiona a alma. O que essa pessoa precisa? Que você fale de sofrimento para ela? Que você fale para ela: você não viu nada ainda, você vai ver daqui a uns dias. Aí que você vai ver o negócio como é que é, você não sabe. Olha, se eu fosse você, nem faria a cirurgia. Meus queridos, consolação de amor é aquela palavra de ajuda, às vezes um silêncio, uma visita, uma oração, uma leitura bíblica, uma brincadeira suave para amenizar os espíritos. Hoje eu recebi no gabinete um irmão que eu amo muito, e ele estava muito desconfortável. E esse irmão está sempre no gabinete, antes dos cultos, pergunta: pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? E via de regra eu falo: estou, senhora, e comigo antes de ir para o culto. Mas hoje eu vi que eu não ia explorá-lo para ele orar comigo antes do culto. E eu gastei um tempo com ele de descontração. Rimos. Dentro do equilíbrio, não piada sem graça, mas rimos. E aos poucos ele foi relaxando, ele estava transpirando muito. Ele foi relaxando, se encostou no sofá, se acalmou. Meus queridos, precisamos de consolação de amor para seguir na vida. Por isso que a oração deve fazer bem. Uma leitura de um texto, uma passagem bíblica, um abraço, uma palavra amiga, uma palavra de encorajamento,
porque a tristeza, a dor, o desânimo precisam serem combatidos, e às vezes sozinho a pessoa não consegue. Por isso nós precisamos uns dos outros. Por isso nós somos importantes na vida uns dos outros. Porque o amor, ele motiva. A consolação, ela tem o poder de cicatrizar uma ferida. E esta atitude espiritual de amor, ela cobre multidões de pecados muitas vezes. Abranda o furor, alivia a dor, tranquiliza o coração. Nós devemos ter um olhar além da primeira vista. E esse olhar além da primeira vista, você sabe como é que nós conseguimos ter? Ouvindo. Deixa o irmão falar. Deixa o irmão contar. Sexta-feira, recebi uma pessoa para aconselhamento. E a recomendação é de que ele estava a ponto de explodir e tudo ir para os ares na vida dele. Nunca tinha visto aquele irmão, mas alguém me pediu para ajudá-lo e eu recebi aqui no gabinete pastoral. E conversando com ele, eu gastei 95% quase do tempo só para ouvi-lo. Um homem rude, homem nervoso. Eu defino como uma pessoa embrutecida pelo que a vida proporcionou para ele. E nos 5% que eu pude falar com ele, e foi muito pouco, pelo que ele ainda tenho que tratar, marcamos um retorno, mas eu disse assim para ele: querido, você já ouviu aquele ditado, que quem fala demais dá bom dia a cavalo? Ele falou: já. Aí ele concluiu: eu estou dando bom dia a cavalo. Eu falei: pois é, querido, acho que nós precisamos voltar a conversar. Você aceita? Aceito. E havia aquele brutamontes, quase que começaram a chorar, porque enquanto ele falava, ele pôde ouvir ele mesmo. Porque o bom de você ouvir a pessoa, o mais importante não é nem você ouvi-la, é ela mesmo se ouvir. Deixa ela falar, porque ela está se ouvindo. E então, queridos, com isto, nós podemos, com essas atitudes, nós podemos trazer palavras de consolação, de amor, porque o sofrimento já está pesado demais. Isso faz uma igreja boa de se conviver, onde os membros se ajudam, se consolam, se ouvem, prestam atenção, cuidam uns dos outros de uma forma amorosa. Terceira questão que o apóstolo Paulo fala nesse texto. Paulo recomenda que a igreja de Filipos ela continue vivendo na comunhão do Espírito, o Espírito aqui com letra maiúscula, Espírito Santo. Comunhão do Espírito, queridos, é aquele companheirismo cristão mais próximo, íntimo, respaldado na palavra de Deus, sensível à ação do Espírito Santo do Senhor. E isto precisa ocorrer entre os crentes. Minha mãe orou pela conversão do meu irmão durante mais de 60 anos. Minha mãe morreu. Pouco tempo depois, meu irmão foi lá e fez a sua pública profissão de fé. Isso, queridos, é o que significa um pouco daquilo que é comunhão do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes nós não sabemos nem orar como convém.
Mas no nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa fraternidade cristã, nós precisamos colocar o poder de Deus entre nós, sempre. Eu estou falando disso aqui para os irmãos, mas eu sei que não é fácil, e já não foi, e eu tive momento disso ser muito mais difícil para mim. Você conhece aquelas pessoas que dizem assim, comigo é assim, a resposta está na ponta da língua. E muitas dessas respostas da ponta da língua não são respostas do Espírito Santo. São respostas do espírito de porco, da malignidade, da carnalidade, do desejo do mal contra o irmão, da vingança, do ressentimento. A comunhão do Espírito de Deus entre nós nos torna companheiros unidos, como crentes, como irmãos de verdade. Tomando o exemplo de Paulo com os crentes de Filipos, nós identificamos um sincero companheirismo de Paulo com aqueles irmãos, por se conhecerem, por trocarem esta epístola, aceitando os outros, auxiliando os outros, estando com os outros, numa unidade espiritual do Espírito Santo de Deus, que ultrapassava a carnalidade, a humanidade entre eles. E eu vejo aqui, e você se ainda não fez essa reflexão, faça, principalmente quando você lê a epístola aos Romanos. Paulo se apresenta como um homem sisudo, exigente, sempre com um tom professoral, expressando agora com a igreja de Filipos uma alegria, uma gratidão, uma informalidade, a ponto de dizer que ele tem saudades deles. E Paulo aqui utiliza palavras carinhosas em relação a eles. Você lê a epístola toda aos Filipenses, você vê Paulo conversando com pessoas queridas, com uma linguagem espiritual de amor cristão, uma linguagem assim que deixa claro, eles tinham uma relação muito nobre. Muito nobre. É a comunhão do Espírito. Isso quer dizer que a igreja deve ser uma associação de gente que se quer bem, que se respeita, que vive em amizade e fraternidade, pessoas unidas de alma, como um só corpo que mantém unidas as partes e as funções. Comunhão do Espírito. A igreja acolhedora, ela constrói isto entre seus membros e aqueles que se aproximam dela. E a quarta e última consideração, o apóstolo Paulo fala aqui sobre essas virtudes de uma igreja, falando que ela é composta de pessoas que têm compaixão umas com as outras, e onde os membros não são resistentes uns com os outros. Ter compaixão uns dos outros e não ter resistência às pessoas. De modo geral, queridos, somos implacáveis no juízo com o nosso irmão. Você já reparou nisso? Às vezes nós sentamos o sarrafo, porque a gente descobriu o erro daquele irmão. Olha o hino que nós cantamos agora há pouco. Alguém se lembra de uma frase profundamente cheia de compaixão daquele primeiro hino que cantamos? Alguém se lembra? Olhar com simpatia os erros do irmão. Por isso que esse hino, ele é assim, né? Ele parece que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É uma forma de cantar assim que você, nas 5 estrofes, ele quebra você ao final.
ele amolece a alma. Olhar com simpatia os erros de um irmão. Veja a diferença. Olhar com dureza os erros de um irmão. Olhar com crítica implacável os erros de um irmão. Qual das duas formas vai fazer com que as pessoas se aproximem? Ou fará com que as pessoas se aproximem umas das outras? Se ajudem, a se ajudarem, até a vencer o erro. É com a dureza ou com a simpatia amorosa? Com compaixão. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você tiver um companheiro aqui da igreja que cometeu grave pecado aos seus olhos, se você não tem o que falar para ajudá-lo, tem uma coisa que você pode fazer. Acolha esse irmão e diga: eu quero orar por você. Ore com ele, ore com ela. Isso é compaixão. Às vezes somos iguais ou até pior no juízo implacável com o nosso irmão, mas nos escondemos, fingindo a ponto de afirmarmos que o nosso erro é segredo. Eu conheço vários irmãos que dizem assim: o azar foi dele que o erro apareceu. Que se ninguém tivesse ficado sabendo, não tinha problema. Eu amaria do mesmo jeito. O azar foi dele que escapou, agora todo mundo sabe. Então agora, eu aumento, eu subo o sarrafo. Ele precisa superar e ser muito melhor para voltar a ser meu irmão. Que isso é misericórdia? Isso é compaixão? Ou isso é resistência? Entranhados afetos de misericórdia, é afeição profunda, é sentimento de compaixão, é acolhimento, é suportar o irmão na sua fraqueza, é carregar o irmão ferido nos seus próprios braços e nos seus próprios ombros, é interceder por ele, é ser parceiro, é caminhar com ele nas caminhadas mais áridas, mais terríveis. Por isso que as nossas atitudes, muitas vezes, para com o nosso irmão, o nosso próximo, devem ser filtradas por essas duas vias, por essas duas virtudes, afetos e misericórdia, não críticas e desprezo, não rejeição. Não devemos ser pessoas frias, legalistas e intransigentes. Devemos ser como Deus é. Você quer ser como Deus é? Deus é cheio de afeição, Deus é cheio de compaixão por nós. Ele amou a igreja, Ele amou as pessoas de tal maneira que Ele deu seu único filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o nosso Deus. Deus é amor. Ele é justiça. Ele é juiz. Mas depois de dar todas as oportunidades ao irmão para ele ser corrigido. Jesus andou com os seus discípulos, os seus apóstolos, quantos anos? Quase 4 anos, mais de 3 anos. O único que se perdeu durante esses anos não foi por conta da rejeição de Jesus. E Jesus sabia quem ele era. Sabia que ele era ladrão,
sabia que ele era espertalhão, sabia que ele era avarento, e são características de traidores. O avarento, o desonesto, não espere coisa melhor dele, no mínimo ele vai trair. Geralmente, maridos e mulheres que traem seus cônjuges reúnem essas características. São pessoas avarentas, muquiranas, são pessoas desonestas. Isso significa falha de caráter. E na hora crucial, puxa o tapete. Judas foi amado por Jesus até o final. Até quando ele foi traído e entregue nas mãos dos soldados. Ele foi lá, beijou Jesus. Jesus não podia ter dado um soco de direita, bem dado no seu estômago, e falado: ô seu sem vergonha, seu picareta, sai fora, Satanás, arreda-te. Ele não fez. Não devemos ser pessoas frias, legalistas, intransigentes, eu repito. Devemos ser como Deus é, cheio de afeição e de compaixão. Concluo esta mensagem, irmãos. A unidade espiritual, ou a comunhão, unidade e comunhão, são termos equivalentes. Não dá para a gente dizer que tem comunhão se a gente não tiver essas unidades. E não dá para a gente dizer que tem essas unidades e não tem comunhão. Esses dois termos, unidade e comunhão, dizem respeito àquele sentimento agradável de pertencimento. Primeiro, por pertencermos a Jesus Cristo. E por isso, fazemos parte da igreja. É por isso que nós somos da igreja. Por isso que nós somos acolhidos. Por isso que nós temos a oportunidade de fazermos parte da igreja a qual nós nos encontramos. E se sabe qual é a segunda questão importante? Por pertencermos ao reino de Deus. Por isso, viver pela fé, aguardando o passar dos dias, até o dia que formos para a glória. Eu enxergo a comunidade igreja por esses dois óculos. Nós somos irmãos em Cristo, por isso nós pertencemos a Jesus. E segundo, porque nós pertencemos ao reino de Deus. Ser da igreja da etiqueta presbiteriana, metodista, batista, assembleia, isso é etiqueta. O que importa é pertencermos a Jesus e pertencermos ao reino de Deus, porque no final das contas, é isto que nos dará o descanso eterno. É isso que fará com que nós passemos tempo juntos, que nós caminhemos juntos. É isto que fortalece a igreja. É isto que mantém a igreja acolhedora em todos os seus segmentos. Por isso eu termino aqui com essas palavras. De modo urgente, precisamos que cada crente tenha essa compaixão pela igreja de Jesus Cristo e pelos seus membros, que faça cada vez melhor a sua parte. Precisamos de pessoas que perseverem na caminhada, testemunhando a respeito das obras de Deus. Precisamos de pessoas que sejam companheiras umas das outras, que segurem a mão dos irmãos até o final da jornada, se necessário, que carregue o seu irmão nos ombros. Eu li de um dos comentaristas que eu pesquisei, uma frase que eu quero deixar aqui. Diante de tudo isto que o apóstolo Paulo disse, há uma receita para essas coisas acontecerem. E eu me empolguei quando ele disse a opinião dele sobre esse texto. Ele disse assim: façamos nós, hoje,
essas coisas. Essa é a receita. Não esperemos que os outros façam. E nem critiquemos os que não fizeram. Nós façamos hoje essas coisas. Você quer fazer parte desse projeto? Da unidade espiritual, da unidade da igreja acolhedora, da igreja de Cristo, da igreja que pertence a Cristo, onde os membros pertencem a Jesus e pertencem ao reino de Deus? Quer fazer parte disso? Se você quiser, você vai tornar a sua igreja cada vez melhor, mais forte, porque você vai sempre exortar o seu irmão em Cristo, nunca na carne. Você vai sempre consolar o seu irmão em amor. Você vai sempre ter a comunhão do Espírito com o seu irmão. E você vai sempre ter compaixão das pessoas. E assim você fará a diferença. Baixe sua cabeça. Eu peço à equipe Expressão que vem à frente. Mas eu quero orar antes. Os irmãos vão se preparar porque tem um cântico. Eu gostaria de convidar você a fazer um voto para você cumprir para esta igreja acolhedora nesses termos.